passou pela Amazola foi para Teuta. Então vamos falar um pouquinho mais da economia circular. O potencial da cidade, vocês vão ver no final que a gente vai falar que eu menos falo aqui, mas vocês vão entender. Para falar da economia circular, esse movimento ele vem acontecendo ao longo dos anos. Então, quando a gente começou, não se falava, aqui no Brasil, estava conversando comigo, falou assim, lá na Alemanha já existia em 90. E bom, começou e vai replicando, né? Mas aqui, quando a gente começou a falar de meio ambiente, foi até o Rio 92. E na época, a gente já com um ano de atividade, o pessoal nos chamava de louco. Falava, por que você faz assim? Você cuida de guardar a sucata no coberto, você não deixa... Chamava a gente de louco. Falei, gente, se for para fazer do jeito que é feito, eu vou ser mais uma. A proposta nunca foi essa. É fazer diferença e fazer diferenciado no nosso negócio. Então, por isso que eu menciono ali, em 2010 que entrou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é essa Lei 12.305, onde começa a se normatizar mais fortemente. Não significa que nessas etapas aí, desse longo do tempo, não aconteceram legislações ou resoluções. Vou dar um exemplo, a resolução sobre o pneu, que era o CONAMA, dentro do Ministério do Meio Ambiente, que atuava, foi editando regras, antes mesmo de ter a lei. Né? Então isso foi cobrado, a parte de bateria, a parte, vou lembrar, mas tem 6 ou 7 itens que já vinham sendo tratados, cobrando as empresas para que desenvolvesse, mas ainda não era lei, não tinha uma política de visão sobre isso. Quando saiu a política, e hoje, ampliando um pouquinho mais, né, o ESG, que cada vez mais nas empresas vai cobrando e ensinando as pessoas internas da empresa, a empresa a cobrar os seus fornecedores e clientes a ter esse tipo de responsabilidade, acaba fechando um ciclo. E é interessante aqui enxergar que a visão dentro da política, principal item em falar de resíduo é a não geração. A gente consegue não ter o resíduo? Grande maioria das vezes não, mas tem processo que a gente consegue eliminar. Conseguiu eliminar? Não. Conseguimos reduzir a quantidade gerada? Então é nessa escadinha que é feito. Bom, dá para reutilizar isso de alguma forma antes dele perder a vida dele para ir para reciclagem? Não dá. Então vai para reciclagem, ou tratamento ou disposição final. Esse é o conceito principal que a lei 12.305, dentro de um artigo, acho que é o artigo 9, tá ali, que determina para a gente enxergar em tudo que a gente faz dentro das empresas. Nessas etapas aqui a gente coloca assim, a política pública, por exemplo, falei da lei ou da resolução. Disseminação do conhecimento é um pouco do que nós estamos fazendo aqui, já aprimorando, porque isso já começou há bastante tempo falando sobre meio ambiente em todos os pontos, né? E a responsabilidade ambiental das empresas no gerenciamento de resíduo da produção, lembra que já para reduzir ou não gerar, também no desenvolvimento do produto, para como é que vai ser dado o destino final desse produto depois de usado? Fabricou, distribuiu, então tem toda essa cadeia. E desenvolvendo matéria-prima menos poluente e tudo mais. Então essa cadeia de inteligência para pensar não só na produção, que lá atrás era muito isso. Hoje a produção fala assim, até onde que vai o final disso, de cada item. E aqui é o desenvolvimento do ciclo de vida dos produtos, que é o que eu estou falando aqui. Nasceu o produto, foi utilizado, consegue reutilizar para algum outro fim, qual a destinação, processo de reciclagem e na economia circular que a gente consiga voltar e preferencialmente ao mesmo produto, né? Esse é o desafio maior aí de muitos, mas eu vou ter alguns exemplos aqui para vocês. Então, entendendo um pouco da economia circular, eu vou apontar aqui, porque se eu apertar um botão errado ali, o nascimento do produto, de um produto dentro de uma fábrica vem de recursos naturais, matéria-prima. Então vem primeiro no conceito de fabricação, o consumo de cada um, depois o resíduo gerado que é pós-consumo desse item, ou às vezes do processo, e lá em cima a transformação, para que esse material volte para a fábrica e a gente consiga reutilizar isso de uma forma onde a gente evite o consumo de matéria-prima virgem, natural, qual for isso. Então, qual o desafio? Desenvolver produtos e processos visando a economia circular no menor impacto ambiental.
Então eu falei no começo, tem que buscar isso. Então vocês jovens, a cabeça de estar estudando isso, sempre pensando lá no final, não adianta pensar só naquele parafuso que está apertando, é porque onde vocês vão conseguir evoluir em toda a sua trajetória de estudante profissional. Abre bem essa. E você imagina nesse desafio, para quem que paga essa logística reversa, essa transformação? Tudo. A vida é o consumidor final, é quem compra. Esse cara aqui vai pagar, ele vai subir o produto. Só que tudo isso tem que formar viabilidade para que isso aconteça. Vamos dar um exemplo, você está comprando um produto na internet que chega na sua casa, tem um valor do frete. Dependendo do valorzinho do seu frete, é mais caro, né? E normalmente uma distribuição de, vou falar bastante aqui da linha automotiva, da autopeça, você tem um percentual que é gasto nisso na distribuição. Agora você imagina esse produto, depois do uso, do consumo dele, esse percentual ele é 100% ou mais, porque o produto deixa de ter valor. Como é que vai fazer essa logística reversa da melhor forma que tem o menor impacto? A conta é totalmente outra. Então esse é o desafio, a conta é paga, a reversa é por isso. Mas quem que é o principal agente de transformador? De transformação disso, de conhecimento disso? É o consumidor, onde ele começa a enxergar que isso é diferente e ver quais as empresas que eles estão escolhendo alguns seus produtos, serviços, tenham isso como diferencial. Então isso é uma atividade, é um dia a dia da gente. Como jogar lixo no lixo é saber se aquele consumo que você está fazendo naquela empresa, ela tem idoneidade sobre isso, porque ela tem essa responsabilidade para que isso aconteça. Até porque isso custa naquela etapa, e se você estiver concorrendo duas empresas de distribuição que um faz e o outro não, está sendo injusto aí a concorrência, né? Dúvidas até aí, pessoal? Aqui vamos falando da Mazola, da parte da linha mais automotiva, aqui alguns exemplos de alguns resíduos gerados. Estopas, panos, filtros de óleo, pneus, embalagens, sucata metálica, garrafas plásticas ou outros tipos de plástico, baterias automotivas, EPIs usados, contaminados, papelão, borrachas, eletroeletrônico, toner, né, e aerosóis, lâmpadas fluorescentes, madeiras, e também temos um segmento que a gente faz uma operação de medicamentos vencidos e embalagens. Então, assim, só alguns exemplos, que hoje são mais de 30 itens que a gente faz essa operação, alguns exemplos que falam assim, nossa, tem tudo isso, né? Muitas vezes a gente não percebe, por isso que eu tenho que mostrar bastante isso. Quando você compra um produto, você tem lá uma embalagem de papelão, aí você pega o produto, está dentro de um saquinho plástico, para você ter um produto que um dia acabou a vida dele, a vida útil dele. Então, hoje, cada vez mais, as empresas estão sendo cobradas até na responsabilidade de como está sendo feita a destinação das embalagens do produto dela. Não estou nem falando em embalagem de óleo, onde entra num contexto completamente diferente, porque é contaminada, entra no classe 1, o risco é completamente diferente. Mas embalagem de plástico e papelão. Então hoje tem que ter, cada vez mais, a legislação vai obrigando as empresas a participar de movimentos dentro dessa linha. Falar um pouquinho da economia circular, como funciona na linha automotiva, tá? O consumidor tem uma manutenção, aqui é um exemplo, a manutenção do carro, vai num centro automotivo, faz essa troca do pneu, do óleo, seja qual for o produto. O operador logístico, é onde a gente entra aqui nessa operação, coleta, armazena adequadamente, começa a separar cada tipo de item para saber qual é a destinação correta e a melhor que possa ser feita com um parceiro. Então, pode ser transformado em matéria-prima, volta para a indústria e acaba voltando ao segmento. Esse numa linha ainda linear, mas ele volta na mesma cadeia. O pneu, eu vou falar um pouquinho especificamente do pneu lá no próximo slide, mas a linha, o conceito, tipo, se não tiver essa parte de operação no meio, não garante que o resíduo gerado ali passa a ter o destino, a transformação, a reciclagem ou a reutilização. E aí o que acontece com esse negócio aqui na cidade? Pode trazer problema para a cidade, né? De saúde pública, de contaminação ambiental, qualquer coisa assim. Então isso, você imagina essa operação, com quantos tipos de negócio existem. Então isso aqui é um ponto para vocês entenderem a linearidade do processo.
Reuso alternativo, também chamado de upcycle, só estão inventando aí mais bonitos, né? Que você transformar um lixo em um luxo. É qualquer alternativa de você pegar um material que você não usa mais para aquele fim específico e utilizar para outro. Isso é muito comum, porém não tem escala, né? A escala de volume reciclado nisso é bem baixo. Aqui são alguns exemplos. Hoje estão falando bastante disso, que eu achei bem interessante, é a questão de roupas. O que vocês fazem com a roupa velha de vocês? Não aquela que tem condição que possa ser doada, aquela que não tem condição. Hoje vai para o lixo. Pô, cadê a responsabilidade nossa, da cadeia no geral, que também distribui, e do fabricante? Isso já está sendo discutido. A gente parece que não enxerga o que a gente veste todos os dias. Vou falar um pouquinho aqui sobre o ciclo do pneu. Pneu, não vou falar da cadeia de produção, produziu, distribuiu, a partir do momento que desmontou do carro que foi substituído, ele passa a ter uma linha de reuso, se ele for possível, não serve mais para um tipo de carro, mas pode servir para outro, ou a recauchutagem, né, prolongando a vida útil daquele resíduo ainda como pneu, então ele ainda é o produto, ele não é resíduo. Feito isso, lá no final, ele acabou, ele volta como pneu pós-uso. A partir daí a gente tem upcycle, que é uma das alternativas, ainda que o volume é bem pequeno em relação a isso. A parte de engenharia civil, a parte de geotecnia, é muito pouco difundida, até porque o IBAMA não reconhece a destinação do pneu para utilização em obras, por exemplo. E entende-se que o pneu está lá, vai fazer um muro de arrimo. O pneu não está lá, um dia pode ser que tenha de tirar, né? Então, ele não reconhece, até porque não poderia reconhecer que não pode ir para aterro. Então, pode se confundir a questão de ir para aterro ou até mesmo ir para um processo de engenharia. Mas existe, né, o coprocessamento, que é como combustível alternativo nas fábricas de cimento, em vez de ela ter extrair um carvão mineral para utilizar como combustível, ele utiliza de resíduos com potencial calorífico para poder derreter a rocha. Imagina que é fazer a lava do vulcão, é um processo semelhante para fazer o cimento. Então, o poder calorífico é muito alto dele. Geração de energia, também tem algumas de termoelétricas, são poucas. Laminação é a parte onde você pega o pneu e vai cortando um pedaço, onde pode fazer, alguns aqui talvez eu conheça, algumas cintas de sofá, borracha de rolo, batente de algumas peças. Então, são os pneus convencionais que não tinha quantidade de aço no meio, que é possível fazer essa laminação. Dessa laminação, parte dela gera resíduo, né? Quer dizer, aproveitou que deu, que não dá, volta para um processamento. Esse processamento nada mais é que a trituração e separação do aço e da borracha, e essa borracha, dentro de uma especificação de granulometria, ela volta para o processamento. Ela pode ir para um sistema que chama pirólise, para extrair o combustível do pneu, extrair o óleo, o gás, enfim, tem vários processos em cima disso aí, ainda pouco difundido no Brasil. A geração de energia, também comentei, só que aqui ele já está triturado, a alimentação é mais contínua. A reciclagem mecânica, imagina você transformar um pneu, seja de automóvel ou caminhão, em um pó, igual um talco que a gente usa em casa, só que um talco preto. Então é um processo bem interessante. Esse talco ele vai para as usinas de asfalto, utilizado no asfalto, tanto no processo a quente, a frio que eles chamam, porque ele vai ter prolonga a vida útil do asfalto. Então eles colocam lá, sei lá quantos por cento, 10%, sei lá, não tem esse número aqui, dentro do asfalto, e aqui a durabilidade daquele asfalto passa a ser maior. Então você imagina, ele investe mais, custa mais caro, porém a durabilidade maior. Você imaginar assim, só durando, eu não sei se é 20% ou 30% a mais a durabilidade do asfalto, o transtorno que evita, que você vai fazer a cada 5 anos, você vai fazer a 6 ou 7. Isso vai prolongando ainda, além do custo, né? Então, a parte de asfalto, a gente tem também a parte de artefatos de borracha, tapete, solado de sapato, qualquer borrachinha batente, pé de cadeira, qualquer tipo de borracha pode ser reutilizado. Criogenia, no Brasil eu ainda não conheço,
mas é um processo de congelamento dos pneus, tritura ele, quebra ele, né, para ele poder quebrar, e aí também tem a matéria-prima, que é a borracha, para a utilização tanto de asfalto como de artefatos de borracha, e a desvulcanização, que é um processo ainda em desenvolvimento, que ele vai entrar para artefatos de borracha, asfalto, tem uma série de utilização. Mas a principal estudo é desvulcanizar e até mesmo o processo de reciclagem mecânica conseguir voltar como qualidade de matéria-prima para a fábrica de pneu. Esse é o desafio. Alguns caminhos ao longo do tempo já foram acontecendo, já foram sendo desenvolvidos, né? Mas tanto da parte da reciclagem mecânica, que é esse pó, hoje já existe esse processo de fabricação de pneus, só que, por exemplo, pneu de caminhão tem uma qualidade top, qualidade da borracha, a especificação da borracha. Só que depois que recicla, imagina, tem vários fabricantes, então não consegue ter um padrão, né, do tipo de borracha para fazer um pneu de caminhão de novo. Mas já no Brasil já fabricam pneus de baixo poder de desempenho, pneus de bicicleta, carrinhos, carriolas, essas coisas, já existem, já estão indo para motos, as motos mais leves também. Então, logo mais já tem um desenvolvimento, acredito que deve ir também para pneumático, para automotiva, caminhão, fora de estrada, cada um pode ter a sua necessidade. Você vê que um único item tem várias possibilidades e tudo isso só vai acontecer quando tem viabilidade econômica para aquilo e sempre pensando assim, esse é o melhor momento, melhor jeito para o ciclo de vida do pneu. Falar um pouquinho da indústria de remanufatura. Vou dar um exemplo de alguma peça. Tá, vou bem rápido. A indústria de remanufatura, ela tem a cadeia de distribuição normal, ela fabricou, tem os distribuidores dentro dela para distribuir isso no mercado, passando isso aos pequenos revendedores locais ou seus clientes frotistas, onde a gente coleta ali peças. Eu vou dar alguns exemplos aí de embreagens, principalmente da linha pesada, embreagens, turbinas, sistema de freio, onde a gente faz essa operação de coleta, chega na mazola, identifica, ver se é aquele mesmo o que o cara determinou, a qualidade, limpa, embala de acordo com o que o fabricante precisa e retorna isso para o fabricante, onde ele vai utilizar a fabricação dessa mesma peça, porém não estou utilizando a matéria-prima em nenhum processo de transformação ou derreter, reciclar e transformar, ainda que tenha qualidade com a mesma qualidade do produto novo, porém mais barato de 20%, 30%, 40%, dependendo do tipo de peça. Então consegue aí ter uma economia circular dessas peças, onde tem alguns desafios, os pontos de coleta espalhados. Quando você tem a distribuição, você sabe para onde vai, quando você tem um retorno, onde está essa peça. Então é um desafio bem grande nosso. O controle de qualidade desses cascos, porque ele tem que ter uma qualidade para conseguir ter um produto com a mesma originalidade do produto novo. Eliminar sujeira disso dentro da indústria, seja na desmontagem, a embalagem que vem dentro do processo, eliminar o recebimento dos cascos que chegou na indústria, esse não dá para fazer, a gente faz esse pente fino antes, e o atendimento à legislação fiscal, ambiental, todos os processos aí. Falar do potencial de Valinhos, vou falar bem pouco. Valinhos, região metropolitana, favorável à logística da nossa região, né, no país. Se pensar aqui em América do Sul, acertamos na mosca aqui em Valinhos, né? Tem grandes empresas e próximo a grandes polos industriais, então desses parceiros de indústria automotiva grande, temos em Valinhos, temos na região que a gente consegue atender, mas isso também é de N outros produtos, tá? Só estou dando um exemplo aqui do que é da Mazola, né? A facilidade de desenvolvimento pessoal das escolas técnicas, faculdades no município e na região, então isso é muito importante para vocês. Hoje, com 126 mil habitantes, é a 7ª maior populosa na região de Campinas, e um fato aqui que cresceu 9% em 5 anos, e o PIB cresceu 28% nos mesmos 5 anos. Então tem um crescimento do PIB maior em relação à população. E esse PIB está dividido aí em 60% de serviço, 27% de indústria, 11% administração pública e 1% agronegócio. Essa é a avaliação que é feito, a fonte que eu tenho é a caravela.info. Economia circular gera desenvolvimento e oportunidades para os negócios e pessoas. Gente, e pessoas. Então, todos aqui têm que estar envolvidos e vai gerar oportunidade para vocês. E além disso, protege o meio ambiente.
está no meu tempo, esse é o meu encerramento. E o grande potencial dos municípios são as pessoas que não perdem a oportunidade e vão atrás de seus sonhos, buscando conhecimento e experiência que nunca serão perdidos. Isso é vocês aqui hoje. Muito obrigado. Você vê os talentos que nós temos na cidade, isso tudo construído antes de se falar dessa moda que hoje todo mundo tem essa consciência. Nasceu há 23 anos atrás, e isso nasceu aqui na cidade, né? 30 anos atrás? 32, nós só temos assim, tanta coisa boa na cidade que a gente precisa conhecer, né? A gente fica procurando lá fora coisa importante, mas aqui dentro nós temos muita coisa importante. E você vê uma coisa aqui que todo mundo está acompanhando, que é assim, negócio tem dois lados, tem a oferta e tem a demanda. É uma lei natural da humanidade, né? É que nem a gravidade, né? Só que se eu conhecer a gravidade, eu sei que as coisas caem, né? Mas agora eu consigo calcular a aceleração, consigo calcular qual que é o impacto, qual que é a energia, se eu entender do assunto. E no negócio também é uma coisa, se tem oferta e demanda, a gente tem que entender o que é essa oferta e o que é essa demanda. O que ele mostrou pra gente aqui é a oferta de pneu velho e uma série de demandas que eu tenho que criar. E esse processo não nasce de dia para a noite, são 30 e tantos anos aí que foram construídos, ampliando, gerando essa demanda. Então, se você não tiver oferta e demanda, não tem negócio. E como é que a gente cria oferta e demanda? Tem que ter gente trabalhando, olhando, conectando, fazendo essa união para fazer isso. Então, eu queria, antes de chamar o nosso querido amigo Mauro, que vai fazer no lugar do Ivan, ele vai falar um pouco de como que a gente pode trazer tecnologia para o agronegócio, que ele falou que é 1,1%, mas isso é o que é registrado no PIB da cidade. Aquilo que a gente exporta direto via Lei Candir, que esses 4 fazendeiros aí grandes aqui da cidade, não passa no PIB. Você não vê esse valor. É muito maior. Então, assim, esquece aquele 1,1, viu? Não é 1,1, é muito mais. Não é só que a gente não fica sabendo, porque vai para o nível federal, né? Não vai para o nível municipal. Né? Quando você entra nessa lei Candir, que tem uma série de vantagens para quem faz isso, não paga imposto de nada, zero para exportação, né? Você tem todas as vantagens e não entra nessa principal que ele mostrou. Então, o agronegócio de Valinhos é importantíssimo, tá bom? Então, eu queria... Você pode colocar a minha apresentação, por favor? Eu vou contar um negócio que tenho a chance de apresentar aqui, já que o Ivan não está aí. Eu preparei assim de última hora um negócio que foi tão importante para mim, né? Estou aqui hoje no patrulheiro, estou com outras coisas, mas eu comecei a me envolver com a coisa pública e no momento estava na Bosch ainda. E tem um negócio que a gente criou chamado MIB, Made in Brasil Integrado, que hoje é uma portaria federal, que eu sou secretário dela, que nasceu de um momento de crise. E eu tenho um filme aqui, pode clicar aqui, por favor? Eu queria perder 3 minutos para a gente ver esse filme, que tem a ver um pouco com o que nós estamos falando aqui, como é que gera negócio. Põe o som, por favor. No começo da pandemia, o Brasil ia trazer 15 ventiladores da China, o avião foi bloqueado. A gente vendo gente morrendo no mundo inteiro por falta de respirador, e o Brasil já estava nesse caminho. Não tinha o que fazer. Esse é o filme da Mercedes, que eles divulgaram, eu estou usando ele aqui, é book. O desafio nasceu dentro de casa, para produzir mais e mais rápido, para atender tamanha urgência de respiradores.
sabendo desse desafio e decidimos apoiar com a força das nossas empresas. Se por um lado precisamos parar, de outro aceleramos a produção de respiradores aqui. E como foi possível isso? Com a união de grandes parceiros. Um a um fomos juntando os esforços e com isso somos mais fortes. Construímos uma nova linha de montagem baseada na cultura da melhoria contínua para garantir a entrega dos equipamentos com qualidade e eficiência. Nenhum de nós achou um dia que fabricaríamos respiradores, não é mesmo? E ainda mais em larga escala. Nos unimos em um propósito que nos envolveu desde a primeira consultoria, o abastecimento de todas as peças, até a produção final dos respiradores, que vão ajudar muita gente. Os bancos também se uniram. Foram fundamentais, inclusive. Ajudamos a viabilizar a parte financeira desse projeto. As empresas nacionais estavam todas em recuperação judicial. Não podia fornecer para o governo. Aqui, missão dada é missão cumprida. Era um contrato inédito, que até hoje é referência. E o resultado? Ajudamos a elevar a capacidade produtiva da KTK. E vale lembrar, cada respirador ajuda a salvar muitas vidas. Somos todos colaboradores das 10 empresas voluntárias, cada um vestindo a sua camisa, mas todos jogando pelo mesmo time, o Brasil. Juntos, Mercedes-Benz, Bosch, Toyota, General Motors, Flex, Bradesco, Itaú Unibanco, Santander, ABD, Caoa Cherry. e KTK, estamos ajudando o Brasil a superar este momento desafiador. Nós temos muito orgulho de ajudar a salvar vidas. Uma história, cada uma dessas pessoas aí se envolveu 24/7 durante 3 meses para isso acontecer e não dá, sabe aquela, não vai dar, né? Isso não existia, tinha que dar. Um não podia, entrava outro, ia pegar carro 11 horas da noite, transportar a peça para São Paulo, pegar em Porto, trazer para onde fosse. Cada um fazia o que podia. E isso a gente acabou percebendo que vamos percebendo que, mudando o jeito de a gente pensar, a gente consegue resolver qualquer problema. Não existe um não dá. Depende de como é que você se põe pro problema que você tem. E aí a gente começou a trabalhar nessa condição. Cara, quando a gente dormia com não dá, durante a noite surgiam soluções. 5 da manhã já estava mandando mensagem para o outro, nas primeiras horas já estava atuando e já resolveu o problema. E assim, isso gerou um negócio que a gente acabou entregando uma semana antes do prazo, os ventiladores que foi combinado, com um custo 20% abaixo, ou seja, ficou para a empresa que fez isso, ela saiu da repressão judicial, botou a casa em ordem, inclusive, e no fim a missão foi cumprida. Nós fizemos uma festa de entrega do último lote, né? Foi todo mundo lá, a gente ligou para a Margarete Gandini, que é lá do governo federal, e agradecemos ela ter chamado a gente para participar disso. Eu representava a Bosch, colega da Mercedes, colega da BB, colega do Bradesco, todos eles estavam lá. Eu falei, pô, mas isso aqui que a gente fez é uma experiência de vida que a gente tem que levar para outras áreas, né? Mas como assim? A gente não quer parar, a gente quer continuar trabalhando com esse grupo. Mas o que vocês querem fazer? Vamos pegar coisas parecidas que a gente hoje tem uma demanda grande no Brasil, né? A gente importa muito e não tem quem fabrique isso aqui. Já que importa muito, por que eu não fabrico aqui? Vamos pegar o que a gente mais importa e buscar ver o que falta para a gente fabricar aqui. Ela adorou a ideia, chamou todas as associações, entrou a ANFAB, entrou a Sindipeças, a SAE, enfim, todas as grandes associações de classe do Brasil entraram juntas, criamos essa portaria e começamos a criar grupos de trabalho
que eram focados no que a gente mais importava. A gente pegou, trabalhou numa crise durante uns 2 meses e tudo que o Brasil importava, conseguiu isso do governo federal, categorizando e dividimos em... Hoje são 9 grupos de trabalho só gigante tomando conta, né? Presidente da Sindipeças, o presidente de uma entidade, alguém que tem poder, tem conhecimento e sabe o network que ele precisa para fazer. Isso aí criou esses 9 grupos, aí está com 8, só que é uma fase anterior, onde a gente criou assim, quase 22 bilhões de importação do Brasil estão dentro dessas categorias, peças metálicas, eletroeletrônico, enfim, aí vai. Aqueles primeiros são produtos que a gente já fabrica há muito tempo, mas o Brasil ficou parado no tempo na atualização da tecnologia. O mundo avançou muito rápido e a gente fez melhorias contínuas. Teve disrupção do processo produtivo e a gente não percebeu. Então a gente reavaliou esses grupos e estamos trazendo essa disrupção para o mercado nacional, para a gente poder ter a mesma competitividade que tem a China, que tem os Estados Unidos, que tem o Bloco Oriental, Europeu, enfim. E assim foi para cada um deles. Os grupos de baixo são aqueles produtos que a gente nunca fabricou aqui, mas é importantíssimo para o nosso futuro. São grupos que a gente trabalha diferente, tem outra estratégia. Então, semicondutores, a gente já fabrica aqui, não sabia que eles não fabricavam, já fabricava aqui mais $1 bilhão fabricados no Brasil de semicondutores que a gente ligou, conectou e aproximou dessa cadeia. Baterias de lítio está avançando muito rápido. Cadeia de hidrogênio agora é um tema que se fala muito. O Brasil é o país que consegue fabricar o quilo de hidrogênio mais barato do mundo, então a gente vai ser um grande exportador de energia verde aí. E o último grupo, que é o 9, a gente entendeu que a automação industrial ela precisa ser entendida de uma forma viável e prática, trazendo as melhores tecnologias. Então entendeu que não dá para a gente fazer milhões de pequenos querendo fazer a mesma coisa. Então temos que juntar, criar uma plataforma integrada, fazer com que todo mundo entenda e trabalhe junto. Então tem um grupo que trabalha nessa plataforma integrada junto com a Bimac ali. Então, esse negócio está andando, descobriu uma série de coisas, essa cadeia de impostos na importação da produção nacional está tudo mapeado para todos os grupos. E as peças metálicas tem o Sakuramoto, que é da GM, o diretor de fábrica da GM, com todo mundo participando, já tem inúmeros projetos feitos, já estão fazendo protótipos aí, criaram a cadeia de produção aqui com todos esses projetos e estamos recuperando a capacidade produtiva de ferramentais de metais aqui no Brasil que a gente tinha perdido. Eletroeletrônicos, conseguimos trazer a lei da informática para a eletrônica embarcada, que não podia, né? Agora na lei nova permite, então quem fabrica qualquer eletrônica que vai dentro do carro vai poder usar os benefícios da lei da informática, né? Vários grupos envolvidos, uma série de trabalhos já definidos, a competitividade nossa já aumentou. Tem uma série de ações que já foram feitas, outras em andamento. Eletromecânica é um tema complexo. A gente fez um grupo de análise onde a Sindipeças está liderando, fizemos a complexidade disso, entendemos que 2 produtos são importantes, o alumínio e as terras raras dos ímãs novos que estão lá dentro, dos motores, né? E esse grupo está trabalhando em trazer a competitividade de peças produzidas de alumínio no Brasil e também dos ímãs e terras raras, que a gente tem a mineral aqui, a gente conhece que tem que ser feito, mas a gente não tem essa cadeia que o Mazola mostrou para a gente aqui, né? A gente não tem no Brasil, não tem quem faça isso. Então, a gente está começando a montar rapidamente com a integração de vários parceiros que estão... Ontem tivemos uma ligação que o Ministério hoje da Ciência e Tecnologia, né? Ele vai assumir parte dessa operação e vai investir para a gente criar a cadeia localmente, para fabricar inicialmente de 100 a 200 toneladas por ano de terras raras, né? Que é um negócio bom. Você tem uma ideia, uma fábrica competitiva na China fabrica 1.000 toneladas, 1.200 toneladas. Então, é algo já relativamente bem. Entendemos todas as etapas, onde é que está o nosso problema de custo, onde é que tem que trabalhar ali. Peças plásticas, elastômeros, os pneus, no caso, semicondutores, já tem um grupo, baterias de lítio também, e cadeia de hidrogênio foi feito, enfim. O que a gente entende é, se a gente tiver a noção de que a gente pode ligar a demanda com a oferta e buscar todo mundo nesse caminho, a gente junta pessoas que não vão querer parar de trabalhar junto. Essas pessoas se reúnem semanalmente, já tem 2 anos, já entregaram muita coisa, não ganhou um centavo, não perde uma reunião, tem ata de todas as reuniões, tem evolução em cada um deles, é reportado para todos os governos, passou pelo Bolsonaro, está passando pelo Lula e continua crescendo. Então, está fora até desse problema político aí nessa discussão, né? Então, assim, a iniciativa de cooperação depende da nossa atitude, da nossa confiança e desse propósito comum.
Então, encontrar quem a gente pode fazer as coisas junto é a coisa mais importante da nossa vida, né? E fazer direito, nossa parte, cumprir a nossa parte, senão não adianta eu começar e parar, né? Então pensa bem para começar, que quando começar vai até o fim. Queria trazer informação porque acho que está bem nesse começo nosso aqui. Valinhos é uma cidade onde a cooperação ela existe e pode ser muito maior. Estamos vendo aqui com o Senai, com o Sebrae, com o Patrulheiro, com a Prefeitura, enfim, dá para ampliar isso também. Então eu queria convidar o Mauro para começar. Agora é um cara que desenvolveu durante a vida dele inteira coisas novas na área da eletrônica. Ele vai falar um pouco dele aqui. Ele aceitou de última hora vir aqui falar para a gente, ou seja, ele ficou sabendo que ele ia fazer a palestra aqui. Quando, Mauro? Faz 2 horas atrás. Então, agradeço muito ao Mauro por essa flexibilidade dele, para poder ter com a gente, mas ele já tinha sido convidado desde o começo. Mas como teve essa escolha para o outro palestrante, né? Então ele já estava, de certa forma, brifado, vinha aqui como plateia, né? Mas agora vai vir como palestrante. Por favor, Mauro. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, nós vendo um pouquinho tão jovem aqui, tá? E realmente me agrada muito, né? Eu tenho tido muito contato aí com os estudantes, o pessoal de engenharia, o pessoal que está se graduando na área de engenharia, de projetos. Tenho participado também de trabalho junto ao Sebrae, na área de empreendedorismo, atuando com as startups, com todo esse movimento aí de inovação, tá? Eu espero aqui poder passar um pouquinho dessa minha experiência. Também, claro, vou me colocar à disposição para ajudar vocês. A gente vai falar um pouquinho aqui desse trabalho, tá? Vocês tiveram agora há pouco uma visão aí dessa parte da reciclagem, o Erwin falando aí do MIP, né? Dessas iniciativas do Brasil em busca da tecnologia, tá? Então, a ideia aqui é falar um pouquinho então, para vocês aqui, agora da parte das referências práticas de conectividade para projetos de internet das coisas, tá? Tudo aquilo que o Mazola falou, que o Erwin falou, nós temos equipamentos eletrônicos, tá? E aí tudo tem um início, né? Hoje nós temos esses respiradores já no formato de produto para atender a área médica, ajudar na saúde. Agora, até chegar nesse produto, nós temos uma fase inicial que nós chamamos de prova de conceito, tá? E a ideia, então, é falar um pouquinho de como chegar até o produto final. Então, nós vamos falar da parte básica do trabalho, tá? Todo o equipamento, basicamente, ele tem esses componentes, tá? Ele tem um sensor, que é o transdutor, aí sempre tem o cérebro, que é um microcontrolador, que vai fazer a aquisição de dados. Depois esses dados têm que subir, né? Tem que ter uma conectividade para ele ir, então, para a nuvem. E, finalmente, claro, a gente tem um usuário aqui para ele visualizar essa informação, tá? Então, basicamente, para fazer aquelas etapas ali, né? A primeira etapa que nós temos, então, seria, então, por exemplo, aqui da parte do sensoriamento, tá? Gente, é uma coisa muito legal. Vocês estão num momento muito bom agora para começarem a fazer as provas de conceito. Você tem uma ideia? Ah, eu quero sensoriar a umidade do solo lá na fazenda do meu pai. Tá? Então é o começo. Então você vai precisar de um determinado sensor, né? Por exemplo, aqui um sensor de temperatura, sensor de umidade do solo, sensor de ultrassom, um sensor de movimento, luminosidade, quero saber se está dia, se está noite. Então a gente começaria, olha só, muito fácil, hoje é muito factível, tá? E temos também, claro, a figura então, do microcontrolador, que é aquele que vai coletar esses dados e poder então fazer o processamento, tá? Uma outra coisa interessante, né? Na minha época, gente, quando a gente começava a queria fazer uma prova de conceito, era praticamente impossível, era tudo muito caro. E hoje vocês têm um mundo moderno, um mundo tal, vocês vão ouvir muito falar daqui para frente, vocês que estão começando principalmente, do mundo Arduino, tá? Então são hoje, nós chamamos de kits de desenvolvimento, que nos facilita muito, tá? Isso aqui praticamente já é um computador, tá? Então é possível hoje a gente ter, por exemplo,
investindo em menos de 50 reais, você já tem um computador na palma da mão, cara. Quando eu comecei, o primeiro computador era caríssimo, né? Era difícil de conseguir. Hoje você quer fazer uma conectividade de Wi-Fi, Bluetooth, gente, com 57, 60 reais, você já tem alguma coisa para começar conectando no Wi-Fi, no Bluetooth. Quer alguma coisa mais complicada, mais complexa? Vamos aqui para já um computador aqui, ó. Esse tal aqui do Raspberry Pi, que vocês ouvem muito falar, tá? Então, por exemplo, hoje o pessoal consegue nessa plaquinha emular hoje coisa que o Atari fazia há 30 anos atrás, tá? Bom, dando sequência aqui, né, falando um pouco da conectividade. Nós estamos num bom momento para essa questão aí, por exemplo, do agronegócio. Qual que é o desafio do agronegócio? Mandar uma informação a 5 quilômetros, 10 quilômetros, tá? Então hoje nós estamos num bom momento que nós temos umas tecnologias que permitem fazer comunicação em longa distância, né? e também com baixo consumo de energia. O problema do agro qual que é? Não tem energia elétrica, por exemplo, numa bomba d'água, né? Que está lá para tirar água lá da represa para fazer irrigação. Então eu preciso, primeiro, verificar se a bomba está ligada ou desligada, fazer o comando à distância, e essa bomba está a 2 quilômetros da sede da fazenda. Então hoje é factível a gente, com pouco investimento, com pouco esforço, vocês vão conseguir fazer isso, né? Na parte da conectividade. Então vocês vão ouvir muito falar daqui para frente de uma tecnologia FLoRaWAN. Isso aí vai ser, uma coisa que está chegando agora, né? E é possível hoje a gente adquirir componentes, né? Para a gente começar a fazer, por exemplo, esse monitoramento de longa distância, né? Basicamente, numa conectividade LoRaWAN, nós temos a parte dos sensores, né? Temos o equipamento de sensoria, isso vai para uma nuvem, e depois nós temos então a parte do servidor de aplicação, que é onde vocês vão verificar se a terra está seca, se a umidade está adequada, a temperatura está adequada, tá? Para facilitar a nossa vida, existe uma rede pública LoRaWAN de uma empresa chamada American Tower, tá? Hoje ela está cobrindo 287 cidades, né? A nossa região está coberta, então você poderia hoje começar com uma prova de conceito, com aqueles componentes que eu mencionei, fazer uma conectividade. A rede já está estabelecida, é uma rede concorrente, por exemplo, da rede celular, tá? É uma rede alternativa de baixo custo, onde você paga alguns reais e já está coletando os dados, tá? Aí, para fazer também essa parte de conectividade, né, por exemplo, a gente tem uma rede mundial que é gratuita, onde você poderia, por exemplo, mandar os dados coletados lá da chácara, da fazenda, né, para uma rede mundial, e sem ter esse custo de você ter que fazer a infraestrutura. A infraestrutura já existe, gente. É só saber que existe e usar adequadamente, tá? O que é legal também, que nessa rede LoRaWAN, ele permite que a gente crie redes privadas. Eu falei da rede da American Tower, aí você se conecta a uma rede da American Tower que você não tem controle. Mas fala, pô, eu não quero pagar, eu quero fazer a minha rede. O que isso que é legal, hoje é factível a gente construir a tal da rede privada. Eu quero ter a minha rede, a rede da minha empresa, né? Monitorar a minha indústria. Não quero ficar dependendo aí de serviços aí da Vivo, da TIM, da Claro, tá? Eu quero ter a minha própria rede. Então isso é uma coisa que vocês vão poder implementar, a tal da rede privada, tá? Bom, falando um pouquinho da parte de nuvem, gente, quando a gente quer sensoriar, por exemplo, a nossa indústria, a nossa fazenda, nós temos que ter os dados da tal da nuvem, né? Então hoje existem plataformas que facilita, a gente não precisa construir a plataforma, né? É saber que existe, por exemplo, uma tal de Tago, é uma empresa de brasileiros, tá? Tem uma tal de Ubidotes, né? Isso aqui é uma iniciativa muito legal, que vocês vão poder usar, é uma tal da Figsboard.io, é uma plataforma gratuita, aberta, né? Que vocês vão poder pesquisar aí, tá? Bom, também existe uma outra rede que nós chamamos de Sigfox. A Sigfox também
é uma rede que permite você mandar dados a 10 quilômetros, gente. Impressionante. Imagina você hoje está na sede da fazenda, aí você tem toda a sua produção e você poder fazer sensoriamento de toda a sua fazenda num raio aí de até 10 quilômetros, 15 quilômetros, dependendo aí, tá? Então, saibam que existe a tal da Sigfox. Para construir, então, um dispositivo Sigfox, gente, a gente tem, inclusive, por exemplo, o componente, né? O Paulo Hermes citou aí essa questão aí de semicondutores. Gente, nós temos fabricantes brasileiros fabricando no Brasil semicondutores. Por exemplo, essa empresa aqui, a HT Micro, ela é do Sul, ela está fabricando semicondutores aqui, nos ajudando já a gente minimizar a importação, né? Temos também, olha só, uma outra iniciativa aqui, né, de módulos que também facilmente possibilita esse desenvolvimento, né? Agora, uma coisa muito importante, eu falei duas redes importantes, falei da LoRaWAN e de Sigfox. Gente, isso é muito legal, porque ele opera numa faixa de frequência que nós chamamos de 915 MHz, tá? É uma frequência onde a gente não precisa pagar, não precisa comprar para fazer a conectividade. E nós temos agora também, nesse momento, duas redes da telefonia celular. Vocês vão ouvir muito falar do tal do CAT-M1 e do NB-IoT, tá? Porque são redes que rodam aí na tecnologia celular, você vai pagar pelo serviço, mas em compensação, você tem uma robustez maior, porque você está num ambiente mais controlado. No ambiente aberto, no 915, todo mundo pode transmitir, então você está sujeito a interferências. Aqui não, você está na rede da telefonia celular, controlado, onde você faz um contrato, por exemplo, aí com a Claro, você vai ter a certeza que só está na frequência da Claro e ter a garantia de entrega da informação, tá? Então, muita atenção. E uma coisa muito boa, nós estamos num bom momento, não estamos muito defasados do que está acontecendo lá fora, tá? Essas quatro tecnologias de conectividade que eu mencionei, elas agora sim estão se consolidando. Então nós estamos num bom momento para o internet das coisas e um bom momento para a gente participar desse momento de conectividade aí e não fazer feio aí ao que está acontecendo lá fora. Aí eu só citei aqui para vocês também terem em mente, né? Ah, mas eu quero fazer um projeto, onde eu vou procurar o componente? De quem eu vou? Então saibam que existe hoje essas empresas mundiais, tá? Quectel, Glox, Telit, Gemalto, Synchron. Essas empresas são empresas chinesas, tem a empresa aqui suíça, o Glox é suíço, tá? Mas todas elas estão presentes aqui no Brasil, com suporte técnico, com ajuda, com brasileiros falando com brasileiros, e onde a gente pode, então, através deles, ter essa ajuda para executar o projeto, tá? Uma outra iniciativa interessante aqui que eu gostaria de citar, que é o Conectar Agro, tá? Gente, o pessoal fala, não tem conectividade no campo, nós temos uma deficiência. Mas por que a gente não tem conectividade no campo? Gente, não é por falta de tecnologia, tá? A tecnologia existe. A tecnologia celular, hoje, a gente consegue facilmente, né, comunicar, temos acesso, acessamos a internet das coisas. Opa. Isso. Tá, conectar agro, tá? Então, o que acontece, gente? Por que no agronegócio nós não temos conectividade? Porque o modelo hoje das operadoras é o seguinte, ela vai, instala a infraestrutura, coloca essas torres, né? Isso aí é um investimento muito alto. Quando a gente está na cidade, nós todos somos usuários hoje aqui e pagamos o serviço da conectividade aí, da Vivo, da Claro, da TIM, da Oi, tá? Agora, quando eles colocam isso lá no agronegócio, gente, não tem gente para pagar o serviço, então o serviço não se paga. Então, qual foi a iniciativa do Conectar Agro? Essas 8 empresas se reuniram e falaram, nós vamos ajudar os nossos produtores. Então, de que forma? Olha, você é um grande produtor, você é uma associação, nós vamos te ajudar a colocar a infraestrutura.
nós te damos todo o suporte técnico, mas você paga pela infraestrutura. Então você pega, por exemplo, um produtor grande de soja, de algodão, né, lá do norte, nordeste, centro-oeste. O negócio dele, que é bilionário, investir alguns milhares de reais ali, para o negócio dele se paga, é pouca coisa. E a conectividade, o aumento da produtividade paga o investimento dele. Então, para ele é um grande negócio, tá? Então, esse é o movimento do Conectar Agro, tá? Onde você vê, nós temos empresas concorrentes, a GCO, a Jacto, né? A Timco Infraestrutura, a Nokia também, tá? A Case, são empresas concorrentes que se uniram para ajudar o negócio. Então, tem um momento, gente, nós somos concorrentes, mas podemos ser parceiros também, né? Todo mundo ganha. Aí, eu só gostaria de citar aqui, né? A Elsis é uma empresa de Valinho, gente. Aqui na nossa cidade, ajudando. O que ela fez? Ela lançou um produto, um projeto nacional, fabricado no Brasil, e hoje é um sucesso mundial. Com esse produto, ele ajuda o agronegócio. Nós temos lá, por exemplo, um sinal que é muito fraquinho. Aí você coloca o dispositivo desse aqui, você capta esse sinal e faz a distribuição ali por Wi-Fi, tá? Por exemplo, o pessoal está aqui no motorhome, tá? Está se deslocando, e aí coloca nesse equipamento, né? E é uma coisa muito importante. Eu só gostaria de citar aqui que é muito importante aqui, ó. Hoje nós temos um grande movimento aqui de levar conectividade, que é o 4G em 700 MHz, tá? Então, vocês sabiam que a gente perdeu aí a TV analógica? A TV analógica foi desligada. Por que ela foi desligada? Para liberar essa frequência aqui de 700 MHz e, se possível, a gente ter a conexão 4G. Então, nós temos um grande movimento nesse momento. Todas as operadoras estão expandindo a rede, né, para a área urbana, a área do agronegócio, da fazenda, em 700 MHz, para vocês saberem, tá? Aqui só um detalhe aqui, né? Vem de um outro fabricante aqui que também ajuda a levar essa conectividade 4G para o agronegócio. Eu queria só citar aqui também vocês com... mas eu quero fazer um protótipo. Onde eu vou comprar um componente eletrônico? Né? Então hoje nós temos, claro, as nossas lojas de mídia eletrônica aqui na cidade, né? Aqui na nossa região. E também eu gostaria de citar aqui também que tem aí... Claro, eu particularmente, eu compro muito no Mercado Livre, né? Tem essa tal da Philips Flop, que é uma outra empresa nacional também, na área de makers, né? Testando. E temos essas empresas aqui também, que estão muito próximas aqui na nossa região, né? Eu quero comprar um componente, né? Então tem a Casa da Filha, gente, quero preciso de bateria. Fala lá com o nosso amigo, está aqui na região, né? A Equitronic fabrica também componente eletrônico, se você quer fazer a montagem. Então nós temos o nosso ecossistema aqui. Aqui em Valinhos nós temos a VH também, que faz montagem de componentes, quer produzir em quantidade, temos quem faça aqui, tá? Uma outra referência, tá? Eu gosto muito de um amigão meu, inclusive o Fernando Cara. Gente, usem e abusem do YouTube. Tá tudo na internet, gente. Você tem uma ideia, tem uma dúvida, vá na internet, vá no YouTube, a informação é gratuita. Na minha época, gente, eu pegava o cometão aqui, ia lá na Santa Ifigênia para comprar um livro. Hoje está tudo aí na mão, a qualquer instante para vocês aí, tá? Temos aqui também na nossa região a embarcados.com.br, né? Informações técnicas, um pessoal de altíssima qualidade, ajudando a gente aqui a fazer os projetos de hardware, tá? Bom, finalizando, gente, eu acho assim, nós temos que ser felizes. Vocês vão ter que fazer o que gostam, tá? Claro que eu sou suspeito para falar que é para vocês irem para a tecnologia, vão para exatas, estudem matemática, estudem física, tá? Isso é fundamental. Sem isso, vocês não vão conseguir fazer aqueles projetos lá, tá? Então, olha só que interessante, né? Eu não preciso ficar fazendo projetos complexos, né? Respiradores, é complexo, gente. Mas eu gosto de... tem gente fabricando equipamento musical. Eu vou trabalhar em projetos de equipamento musical. Eu vou trabalhar em projetos aí de robótica, olha lá. Robô, isso é produto, gente. Está no mercado, vamos trabalhar com isso. E vamos ser felizes, vamos nos divertir, tá? Então, rapidamente, tá? A ideia foi passar um pouquinho aí da minha experiência, para vocês verem que é factível.
perspectiva vocês começarem a brincar em casa, gente, né? Tem uma ideia, né? Tem componente, tem loja, está na internet, está no YouTube, então comecem, né? Comecem pelo simples. Tá? E eu me coloco à disposição, tem o meu e-mail aqui, tá? Então fique à vontade, vou estar junto aqui com o Herbie também. Agora, essa interação aqui com o pessoal aqui de Valinhos é gratificante e podem contar comigo, tá? Como eu sempre ajudei as startups, eu tenho esse trabalho aí de ajudar os estudantes nos trabalhos de conclusão de curso, tá? Agora, a minha especialidade é hardware, tá, gente? A partir de software, aí o Herbie pode ajudar também. E vocês estão num bom momento. Parabéns, tá? Boa sorte para todo mundo. Obrigado, Mauro. Nós estamos aí com o tempo avançado. Eu queria chamar o Gamazola aqui para frente. Pode sentar aí, Mauro. A ideia de agora é ver de vocês assim, ficou alguma coisa que vocês querem perguntar para o Gamazola, para o Albert, para mim, sobre o que vocês viram até agora, nesse primeiro painel? É para ter um debate aqui agora, mas se fizer um debate, vai perder o café, vai perder, né, a sequência. Então, se tiver alguma pergunta premente, do Mazola, inclusive, ou sua, algumas. Vou passar que eu tô com. Vou sair da gripe, não vou passar para ninguém, vou passar comigo. Marcelo, você mostrou ali na parte da reciclagem um mundo de produtos ali que podem reciclar e que dão para reciclar, mas muitos ali são de uso doméstico, uso pessoal. Como é que faz para isso chegar até você? Quando você fala de indústria, você mostrou ali a parte de carro, quando vai numa oficina, o pneu, que também acaba sendo uma oficina, dá para entender que ali são centros que você tem um certo controle. Mas e as residências? Como é que a gente faz isso chegar para você? Boa pergunta. Bom, é o seguinte, existem algumas frentes. Todo CNPJ, ele, por lei, tem que comprovar a destinação do seu resíduo. O CPF não. Mas tem que ter o CNPJ que garante isso. Hoje, cada vez mais estão implantando em, por exemplo, supermercados, que você tem lá pontos de coleta, às vezes de lâmpada, eletrônica, algumas coisas, onde o fabricante está envolvido naquela logística reversa para oferecer ao consumidor final. A parte de embalagens domésticas, PET, coleta seletiva dentro das residências, condomínios, para que isso vão para as cooperativas ou a algumas entidades da prefeitura para que isso seja reciclado. Então, o caminho normal do lixo doméstico acontece, para alguns itens eles são tratados diferenciado, envolvendo o comerciante local, que ele é corresponsável, e o fabricante ou importador, que eles são responsáveis pela destinação daquele material. Não sei se eu consegui dar uma luz aí, você tem uma específica. Infelizmente, a taxa de sucesso desses pontos de coleta, desses mercados, por exemplo, eu não tenho esse número, mas eu percebo que é bem pequeno. Vou dar um exemplo numa atividade que a gente faz, que é a coleta de medicamentos vencidos e embalagem de medicamentos, que é onde é colocado no Instituto das Farmácias. A gente atua só na região do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde a gente tem essa operação, e Espírito Santo também. É muito pouco volume. Eu pergunto daqui, quem que leva um remédio vencido ou a embalagem do remédio na farmácia? Teve uma ali, parabéns. Duas pessoas. Então, assim, isso ainda é muito pouco de cultura, de costume, para a gente envolver, que o fabricante está dispondo disso, de alguma forma, a rede que vende esse produto está desenvolvendo. O que falta realmente é a comunicação e a cultura da gente, porque eu vi, mas eu não fui fazer. E muitas vezes eu me incluo nessa. Lembra do cinto de segurança? Quando é que você começou a usar? Mas assim, a grande maioria começou a usar quando teve multa, né? Quando você foi obrigado. Eu acho que assim, a gente só vai mudar de cultura quando vier alguma coisa mais pesada, mais forte. Isso acontece no mundo inteiro. Então, para que a gente possa fazer isso, alguém tem que tomar essa decisão de ser
de certa forma, chato com a população, né? E qual política é ser chato com a população? Eu queria forçar alguém aqui a fazer uma pergunta e falar um pouco desse tema. Eu queria que ele estivesse aqui falando com a gente. Pedro, esse assunto do agronegócio, você é um cara importante na cidade. Eu sei que o pessoal conhece o Pedro, né? Mas ele é um cara que está aqui há quantos anos, Pedro? Você que é 23, né? Bom dia a todos. Eu sou Pedro Pellegrini, estou presidente da Associação Agrícola de Valinhos há 23 anos, né? Estou presidente do Sindicato Rural há 5 anos, sou agricultor, nasci em Valinhos, né? E quando falo de agro, para nós de Valinhos é um pouco diferente, né? Agro, a gente costuma falar de grandes áreas, né? Grandes plantações, grandes fazendas. E nós vivemos um diferencial. Trabalhamos com pequenas áreas, pequenos produtores. E numa região que é super favorecida em vários aspectos. Nós estamos aqui, de um lado, a rodovia Dom Pedro, a rodovia Anhanguera, rodovia Bandeirantes, a 20 quilômetros do aeroporto de Viracopos, né? Então, uma região muito valorizada, né? E que tem uma visão, assim, no aspecto do empresário, muito forte. Então, para se produzir em Valinhos é muito difícil. É muito difícil porque muitas das vezes que eu vou para Brasília pedir ajuda, a gente faz isso, eu chego lá, na CNA, por exemplo, e falo que sou de Valinhos. Eles falam, nossa, mas você vem pedir ajuda? E eles veem São Paulo como a cidade mais importante do país, e que nós não precisamos de ajuda, né? Mero engano, nós precisamos também, e muito, até pela questão da valorização das nossas terras, mas só que o nosso agricultor, o pequeno agricultor, ele tem, como posso dizer para vocês, eles só sabem fazer isso, né? Eles têm o domínio da terra, sabem produzir com qualidade, mas sofrem com a pressão. A cidade nossa, aos poucos, ela está ganhando, aliás, nós estamos perdendo nossas áreas para condomínios, apartamentos. Muitos de vocês talvez precisem de uma casa, estão pagando aluguel, e a gente entende isso, né? Mas é duro saber que dentro da nossa cidade nós temos mais de 5 mil lotes vazios, né? Que estão na mão de algumas pessoas que estão aí buscando valorização dos seus terrenos, e cada vez mais a nossa área agrícola está sendo invadida, né? E por quê? O que nós precisamos de incentivo, né? Se você fizer uma pesquisa em qualquer lugar do mundo, a agricultura ela precisa de subsídio, ela é subsidiada, o governo ajuda, principalmente o pequeno agricultor. Essa é a nossa luta, para poder a agricultura, ou o pequeno agricultor que precisa estar produzindo, que ele só sabe fazer isso, né? A gente está aí buscando um trabalho aí para poder segurar o jovem no campo, sabe? E é duro porque a gente trabalha, muitas vezes não tem sucesso, e a gente estuda os nossos filhos e querem que eles estudem, mas muitas vezes eles não querem passar aquilo que nós passamos, as nossas dificuldades, porque é duro você trabalhar com agricultura aberta, e que no mesmo dia, você não acredita, mas tem vezes que vocês não vão perceber, mas nós temos 3 ou 4 estações do ano no mesmo dia. Amanhece com um frio danado, daqui a pouco um sol terrível, chove, chuva de granizo, tudo isso aí, muitos que estão na cidade não sabem. Esse dia passou uma reportagem na IPTV de uma chuva de granizo. A pessoa fez uma filmagem e postou lá, olha que bonitinho, as pedrinhas de gelo. Aquilo dói na alma da gente, porque aquelas pedrinhas de gelo destroem o trabalho de uma vida de um ano inteiro, sabe? Então é difícil. Então, voltando ao tema aí da conectividade, a gente precisa disso aí. Por quê?
apesar de a gente estar aqui numa região metropolitana, ainda eu tenho um produtor que ele pendura num pé de goiaba o seu celular. Sabe por quê? Porque só naquele ponto que ele vai pegar. Se ele está 2 passos para frente, ele não toca. E ele precisa do celular, né? Nós precisamos agora, até março, orientar os produtores, porque eles precisam emitir nota fiscal eletrônica. Não tem mais escalonado, é tudo eletrônico. Mas para isso nós precisamos do quê? Internet, né? Todo produtor, graças a Deus, tem o seu celular, mas muitas vezes ele não sabe, ele sabe fazer ligação e na melhor das condições, olhar o WhatsApp. Pedro, né? Eu queria agradecer você, pegar o teu ponto agora. Quer finalizar? Eu quero finalizar. Eu quero dizer para vocês que são jovens, né, que estão buscando aí profissões, que vocês têm que buscar o seu talento. Todos vocês devem ter um talento. Busque o seu talento. Busque uma profissão que vai dar para vocês um recurso, uma condição boa, né? Porque eu costumo dizer para todo mundo, por mais que a gente ame, que nem a gente que é agricultor, eu tenho muito agricultor que ama a terra e ele está indo embora, né? Porque não existe amor, né? Que resista à falta de dinheiro, né? Então vamos buscar uma profissão, buscar o seu talento e fazer o melhor de vocês para poder a gente ter sucesso na vida. Era isso. Obrigado. Então, eu tenho essa visão, o Mauro trouxe outra, o Mazola, né, o Marcelo já mostra essa visão bem mais ampla, né? Mas acho que os desafios que surgem, que o Pedro mostra, com a tecnologia e a baixo custo, com vocês, interessados por isso, pode fazer uma revolução do agronegócio aqui de Valinhos. É só a gente entender que é possível e pegar um projeto desse para fazer. A gente tem possibilidade de liderar um projeto que a cidade tenha essa atitude. Então, eu queria um jovem fazendo uma pergunta aí. Quem é que vai ser? Quem é que vai falar aqui? Eu queria fazer uma pergunta para a Ana. Vocês entraram no meio para entender que você criou sua empresa com seus colegas ou artística. Como que foi esse primeiro contato? Tipo, como que você pensou, pô, a gente precisa disso, a gente precisa cuidar dessa área, porque no começo tudo é difícil, eu imagino. Então eu quero saber como que você conseguiu tornar isso tão amplo hoje em dia com essas afiliações que vocês têm. Entendeu, Mazola? Para quem que é a pergunta? Para o Mauro? Ô, Mauro, desculpa. Para quem que é a pergunta? Os dois. Quem começa? 1 minuto para responder. Gente, tem coisa que é interessante, tá? Claro que eu, na minha época, assim, quando eu comecei, foi porque de repente eu encontrei uma pessoa que trabalhava na área de eletrônica, eu comecei a me aproximar e a partir daí me encantei e fiz esse trabalho, tá? O que eu recomendo hoje para vocês é o seguinte, fazer diferente. Primeiro, vocês identificam o que vocês gostam. Esse é o mais importante, né? Eu gosto de marketing, eu gosto de tecnologia, eu gosto da área social. Então, identifique o que vocês gostam. E a partir daí, você realmente dê o foco, tá? Para quem está vocês que estão começando aí, eu diria o seguinte, ó. Quando vocês forem, primeiro, claro, identifiquem o que vocês gostam. Aí vocês vão fazer todo o encarreiramento nessa área que vocês escolheram. Quando entrarem na faculdade, gente, é fundamental que vocês façam primeiro uma iniciação científica, né, naquilo que vocês gostam, depois vocês façam no final um TCC naquilo que você escolheu. E gente, para quem gosta de pesquisa, quer ser professor, aí faz um mestrado e um doutorado, tá? Esse é o caminho, mas naquilo vocês hoje têm condição de, nesse momento, identificar, eu gosto disso e vou trilhar, tá? E tem toda a internet para ajudar a favor de vocês aí, tá? Então a recomendação no momento de hoje identifique o que gosta e tem toda essa trilhagem aí, né, de uma boa iniciação científica, um bom TCC, mestrado e doutorado. Bom, concordando com a primeira coisa, é descobrir o que vocês gostam e ir nessa linha de trabalho. No meu exemplo, quando nós começamos, eu tinha 19 anos
E como filho caçula, meu pai falou assim, me perdoe a palavra, esse moleque capetado não quer saber de estudar direito. Eu fui saber isso graças a meu filho, que hoje tem 27 anos, o que é TH, né? Déficit de atenção e hiperatividade. Vocês não têm ideia o que eu estava falando aqui, sem estar com a perna pulando e me policiando. Se a minha esposa estivesse aqui do lado, eu estaria me cutucando algumas vezes. Ainda bem que vocês não perceberam. E esse jeito meu de ser, meu pai falou, peraí, você vai trabalhar. Ele fala assim, brincando assim, ó, você vai puxar carroça. Não, é isso que eu quero, pai. Tem alguma coisa errada, não é puxar carroça em nenhum outro sentido, é de trabalhar. Meu avô sempre começou assim, sempre foi de trabalho, meu pai também sempre de trabalho e foi desenvolvendo depois. E nesse tempo meu que comecei a trabalhar e hoje poder aqui transmitir um pouco do conhecimento, a minha experiência da minha faculdade foi diferente da de vocês, né? Eu apanhei muito mais, demorei mais tempo para aprender muitas coisas e eu falei assim, eu tenho que apresentar a solução. Hoje vocês têm estudo, vocês têm facilidade da informação, isso ajuda muito, isso vem do que o Mauro vem falando. Então vocês, a bola da vez e a forma diferente de acontecer essas mudanças mais rápidas. E é o que já está acontecendo. Então, eu descobri que eu fazia o que eu gostava, era o trabalho em cima disso. Hoje eu tenho que ser mais analítico do que realmente movimentar o material. Mas se perguntar para mim lá, era o que eu mais gosto, que eu desenvolvi daí. Espero ter respondido. Eu tenho certeza que não foi um caminho bonito, fácil, tranquilo, né? Esse negócio que você gosta é para dar uma coisa que é difícil de ter, é a fé naquilo que a gente quer que aconteça. E a gente vai ter um monte de barreira e de problema. E não vai acontecer uma vez, não vai acontecer duas, não vai acontecer três, não vai acontecer 10, não vai acontecer 20. Se você desistiu até a 20ª, você perdeu. Se você continuar, você vai viver isso aqui. Eu tenho certeza que eles quase desistiram várias vezes. E aí, você só não desiste quando é algo que você quer, gosta, e você acorda com aquela ideia na cabeça. Aquela ideia que você acorda na cabeça é essa que você tem que perseguir, né? Desejar uma coisa da tua vida profissional. Estou falando um pouco de que vocês vão deixar para a sociedade. Só completando, assim, é importante a gente conhecer e prestar atenção no que a gente gosta e o que a gente não gosta também. Isso começa a selecionar, né? Então, assim, uma pessoa que não gosta de ver sangue, ela não vai ser cirurgião e também não vai ser açougueiro. Não tem nada a ver a linha de coisa, mas descobrir o que não gosta ou para ir encaixar no caminho da sua profissão. Pessoal, vamos continuar essa conversa lá no café? Vamos lá, então, de volta.